Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar dessa estreia de Mano Menezes, um empate fora de casa, mas que deixou um gostinho frustrante, porque o Grêmio esteve duas vezes à frente do placar e cedeu o empate. Muitas falhas defensivas ainda, o Mano vai ter trabalho e o Gemerson, hein, comprometeu. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Muita coisa pra gente falar desse 2-2 em Mendoza, na Argentina, diante do Godoy Cruz, líder do grupo do Grêmio na Copa Sul-Americana. Só classifica um direto para as oitavas, ou seja, se terminasse hoje, pelos critérios, o Godoy Cruz avançaria. Mas eu não acho que seja um mau resultado, na medida em que esse Godoy Cruz virá a Porto Alegre para que o Grêmio enfrente na arena do Grêmio esse adversário também. E com isso, o Grêmio hoje está igualado em pontos. E teremos o confronto direto em casa, ou seja, o empate fora de casa acaba sendo bom e sabidamente era o adversário mais difícil, mais complicado do grupo, né? Muito mais do que o Sportivo Luquenho e também que o Atlético Grau. Pois bem, o Grêmio saiu na frente com o Edenilson, depois acabou sofrendo um empate numa falha do Gemerson. O Grêmio consegue forças para tomar a frente do placar já na reta final do jogo, num golaço do Aravena, numa arrancada do Kike Oliveira, um contra-ataque maravilhoso do Grêmio. E nos minutos finais, o Grêmio toma um empate e poderia ter tomado a virada, não fosse uma bola na trave, não fosse outras chances desperdiçadas pela equipe argentina, porque o Grêmio voltou a vazar defensivamente, apresentando muitos problemas, especialmente na figura do Gemerson. Fica difícil a gente fazer qualquer tipo de análise aqui, porque o Grêmio foi atacado, o Grêmio vazou, o Grêmio teve problemas, mas, cara, o Kahneman, por exemplo, foi o cara que deu conta do recado até onde ele pôde. Ele conseguiu ser o leão que ele sempre é, conseguiu se desdobrar muitas vezes, mas quando a bola caía na marcação do Gemerson, ele comprometia. Não é que ele falhava, ele comprometia. A figura do Gemerson não é que ela foi nula, ela foi comprometedora. Ela favoreceu o adversário. Eu não sei o que acontece com o Gemerson, é impressionante, uma fase terrível. E se o Grêmio está com problemas defensivos, muito passa também pela individualidade. Tem o aspecto coletivo que o Mano Menezes vai tentar corrigir, mas não dá, né? Quando você já tem a dificuldade de fora de casa marcar duas vezes e ainda assim o teu zagueiro compromete. Então é algo que precisa ser revisto. O Grêmio está com uma dificuldade de zagueiros, tem muitos machucados, tinha só 3 de origem, né, nessa viagem à Argentina. Né? O Vieri acaba entrando, inclusive, no segundo tempo, já quando o Mano queria dar uma fechada na casa, queria se suportar, tentar sofrer aqueles minutos finais e não foi possível justamente porque o Gemerson acabou tomando decisões erradas e o Grêmio acabou sofrendo demais. A escalação do Mano Menezes ela foi bem interessante. E o Edenilson, que não é o Edenilson do Quinteiros, o protagonista, o camisa 10 e faixa, o cara, a referência técnica, não. É o cara que se torna, de certa forma, o ponto de equilíbrio desse time. Porque aí você tem 2 volantes ali, né? O Dodi e o Vila Sante, depois entrou o Cuejar, mas você tem Dodi e Vila Sante, o Edenilson, o Monsalve, que foi o escolhido pelo Mano Menezes para começar o jogo, e ele não vem bem, né? Realmente. O Cristaldo entrou muito melhor do que ele, com o Kike Oliveira e o Bright White no ataque. É um sistema que você dá um reforço no meio campo, mas ao mesmo tempo você tem o Edenilson que marca e aparece na frente como elemento surpresa. Com a bola, o Edenilson se torna um jogador a mais na construção. Sem a bola, ele se torna um jogador a mais na destruição, na marcação, e é justamente por isso que o Edenilson acaba se tornando importante. Ele não é um craque, ele não vai decidir todos os jogos, mas ele pode ser o jogador útil que vem sendo, não como o Quinteiros queria, como o Mano pretende a partir de agora e como o James tinha escalado ele no Clássico Grenal. O primeiro gol surge dessa maneira, numa roubada de bola, né, o Bright White muito inteligente, juntamente numa jogada anterior com o Kike Oliveira, que é disparadamente hoje o melhor jogador do time, né, como joga bola o Kike Oliveira, que jogador assim incisivo, que vai pra cima, que busca, ele inclusive dá assistência pro gol do Aravena, e aí nessa roubada de bola o Bright White serve o Edenilson pisando na área, finalizando para marcar 1-0. É claro que os caras estão jogando em casa, eles eram, né, ou são no caso líderes do grupo, eles iriam buscar alguma coisa, e o Grêmio começou a sofrer um pouco mais, mas ao mesmo tempo você nota um time mais compactado, um time que busca se defender, um time que pega, um time que marca, a competitividade esteve presente. E é um jogo difícil, gente. Por mais que a gente coloque o nível da Sul-Americana lá embaixo, esse é o nível do Grêmio hoje.
né? E você tá jogando numa Copa Sul-Americana em que, por exemplo, sei lá, o Cruzeiro, com aquele elenco estelar, tá sofrendo, não marcou um ponto sequer em 3 jogos da Sul-Americana. E tem todo um segundo turno ainda. Classifica só o primeiro? Eu sei. Mas era um adversário difícil, era um compromisso difícil e um contexto difícil. Estreia do Mano, muitos desfalques, né? O Wagner Leonardo, que vinha sendo uma referência ali na defesa, machucou, outros tantos ali que não estavam à disposição, o próprio Arezo também, enfim. E aí o Grêmio conseguiu suportar, conseguiu fazer o primeiro gol e aí tomou um empate, né, já no segundo tempo, numa levantada de bola em que o Gemerson ficou pedindo falta, foi mole na jogada, o cara encobre o Thiago Volpe, que acho que também deu uma vacilada na jogada ali, mas ficou pedindo a falta, mas acho que ele não contava também que o Gemerson fosse falhar bizonhamente como falhou. Aí depois o Grêmio, como eu disse, consegue forças para se colocar à frente do placar de novo, quando o Mano troca o Edenilson pelo Aravena. O Aravena é um jogador que ele ainda não despontou, mas ele tem uma qualidade técnica, ele tem um recurso que é curioso, cara. É interessante, porque não é fácil fazer o gol que ele faz. Primeiro que a bola do Kika ela é rápida e precisa ser, né, para vencer a marcação. Ele domina ela, ele busca ela, pega ela sob domínio, chega na frente do goleiro com ela completamente dominada. E aí tem o recurso técnico de dar uma cavadinha e tocar por cima do goleiro para vencer, né, o goleiro e marcar o 2-1. Só que, putz, cara, naquele momento o jogo tinha que ter terminado, né? Só que o que acontece? É justamente o contrário. O Godoy Cruz não se intimidou, circulou muito a área do Grêmio e o final do jogo foi terrível. Foi terrível porque, assim, foi o segundo gol, foi bola na trave, foi, sabe, os caras chegando, a bola explodindo na defesa e meu Deus do céu, eu tava querendo vencer, mas já tô me contentando com o empate. Foi mais ou menos isso. Mas assim, cara, primeiro jogo, o Mano Menezes falou sobre as dificuldades, né, do calendário brasileiro. O Kahneman, por exemplo, ficou muito tempo parado, já emendou o segundo jogo seguido, ele não vai aguentar. Final de semana tem o Vitória, fora de casa, que não é mole, e na semana que vem tem o CSA pela Copa do Brasil. O que você faz com o Kahneman? Ele não vai jogar todos os jogos. O que você faz com o Gemerson, que está comprometendo? Aí o Mano até disse, o primeiro eu coloco na conta dele, o segundo não sejamos injustos. Mas ele também falha no segundo gol, e falha bizonhamente no primeiro, e falha bizonhamente num que seria um terceiro, numa cabeçada que a bola vai na trave. Então assim, o Gemerson foi muito mal, mas não tem, né, cara, não tem. O Grêmio tem uma dificuldade de zagueiros e vai ter que contratar, só que agora não pode, a janela tá fechada. Então o Mano vai ter que se virar com o que tem. E o Mano Menezes falou que é um processo, vai ter que passar por isso. Ele não disse que nós não vamos parar de tomar gol, mas em 10 jogos a gente tem que diminuir a média. Então em 10 jogos a gente não vai ter tomado 20 gols. Isso ele tem certeza que não vai acontecer, porque não dá para tomar 2 gols por jogo, 3 gols por jogo. É uma defesa das mais vazadas do país hoje, a do Grêmio, muito somada aí pelo 4-1 tomado no Mirassol, né? 2-0 pro Flamengo. O Grêmio toma sempre 2 a 3 gols por jogo. E aí vai ter que fazer 2 ou 3, não tem como, né? Então tem que parar, tem que estancar a sangria. E isso demora. Demora com compactação, com organização, com treinamento. Ele teve 2 treinos, o Mano Menezes, né? Então é natural que ele não tenha conseguido extrair muita coisa. Mas, cara, é algo emergencial, ele sabe disso. Ele falou até, e foi mal interpretado, na minha opinião, né? Quando ele fala da comissão técnica anterior, não é querer falar mal, embora pudesse, né? E nós estamos falando, mas é quando ele diz que os caras têm uma outra realidade, eles têm uma preparação física, inclusive, preparada para um jeito de jogar em que você tem 25 a 30 partidas, 20 partidas menos, né, do que aqui no futebol brasileiro. Então, assim, não se adequa ao que nós temos aqui. Então, por isso a preparação física também ela é importante, para você ter força, explosão, para você vencer duelos. O Grêmio perdeu muitos duelos, muitas disputas. No Grenal, o Grêmio teve esse quesito como interessante, né? Nesse jogo na Argentina, foi complicado. Segunda bola era dos caras, o Grêmio estava tentando tirar a bola da área de qualquer jeito e assim, eles estavam ganhando essas disputas. E isso você trabalha na parte física também. E o Mano falou sobre isso. Falou sobre o Cuejar, por exemplo, né? Que veio de um universo da Arábia Saudita em que você joga muito menos, que a intensidade é outra, 5 anos lá, então assim, faz muita diferença quando o cara chega na intensidade do futebol brasileiro, até teve uma lesão, então agora vai estar à disposição. O Mano entende assim, que, cara, é um processo, que ele entende que o time vai melhorar, mas que demora um pouquinho, né? Demora um pouquinho e a gente sabe disso. A gente queria, era competitividade, a gente queria encarar o adversário de frente, acho que isso o Grêmio fez, mesmo que no segundo tempo tenha sofrido mais do que deveria, muito por conta de uma individualidade.
E aí fica difícil analisar o coletivo quando o individual compromete tanto. Não é que o Grêmio falhou defensivamente assim por vários lados e que a bola entrou por vários... Não, cara, entrou justamente nas costas de um cara. E aí fica difícil. Fica difícil realmente e a direção vai ter que pensar o que fazer, se empresta, se coloca no banco. O problema é quem colocar, né? Ele disse que já tem retornos para o fim de semana, vamos aguardar. O Lucas Esteves acho que fez um jogo correto. Os laterais foram bem, né? Os laterais foram bem. O Mano ele tem essa característica, né, de fazer laterais caindo por dentro, né, para auxiliar na marcação, né? Ele fez isso a vida inteira. Então é orientação, é treinamento, é mudança de característica muitas vezes de um atleta, né, para se adaptar ao estilo de jogo. É o estilo de jogo que vai convencendo à medida que passa, mas acima de tudo, cara, é confiança. E o Grêmio mostrou hoje que jogou contra um adversário mais difícil do grupo fora de casa e não venceu por detalhe. Então tem mais 3 jogos aí para finalizar essa fase sul-americana e eu estou confiante de que o Grêmio consiga resolver os seus jogos em casa, pelo menos, né, pontuar fora, continuar melhorando, evoluindo, que a gente tenha mais uma melhora, mais uma evolução no fim de semana no Brasileiro. Vamos lá, é só o primeiro jogo. Vocês gostaram? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!